Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer mais nova pesquisa para o governo e também Senado, lá no estado de São Paulo. Vamos trazer detalhes aqui, são vários cenários para o governo, tem também um cenário muito amplo aqui para o Senado, com muitos nomes sendo testados e, trarei, claro, reflexões sobre esses números. E o Michel Temer, ex-presidente, saiu em defesa do Moraes, com algumas justificativas ali para mostrar que o Moraes não é tão radical quanto os bolsonaristas estão alegando e vem trazer algumas explicações para justificar essa sua opinião. Então eu vou trazer detalhes sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos trazer aqui números da pesquisa Real Time Big Data, que ouviu 1.200 pessoas entre segunda e terça-feira do mês de maio. E tem uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Vamos trazer aqui então que quem lidera o cenário 1 é o atual governador para o governo de São Paulo lá, o Tarcísio, que aparece com 46% das intenções de voto. Em segundo lugar, nesse cenário, vem o coach Pablo Marçal, que aparece com 19%. Lembrando que o Pablo Marçal está inelegível em 2 ações. Ele está recorrendo, acho que dificilmente ele vai conseguir disputar. Em terceiro lugar está o ministro Márcio França, que é do PSB. Ele aparece com 11%. Alexandre Padilha, que é ministro da Saúde do PT, aparece com 6%. Érica Hilton, deputada do PSOL, com 5%. O ex-prefeito de Santo André, o Paulo Serra, do PSDB, com 5%. E branco nulo, 5% e 3% de indecisos. Então, uma larga vantagem para o Tarcísio, que venceria nesse, e vou até adiantar aqui, dar um spoiler, em todos os cenários testados por esse instituto, o Tarcísio venceria no primeiro turno e com alguma folga. No segundo cenário, tiraram o nome do PT, mas também não mudaria tanto, porque marcou só 6, né? Aí a gente tem o que então? E tiraram também o coach, o Pablo Marçal. Aí o Tarcísio cresce bastante, o Márcio França melhora um pouco também. O Tarcísio vai para 54, o Márcio França 16, Érica Hilton melhora também, ela dobra, vai de 5 para 10 pontos. O Paulo Serra também melhora, vai para 8. Nulos e brancos, 6% de indecisos. Então um cenário bastante tranquilo aqui para o Tarcísio. Nesse que é um cenário plausível. O coach, como eu disse, está inelegível. O candidato do PT, duvido que o PT vá lançar candidatura para sair humilhada das urnas. É melhor terceirizar a derrota, seja apoiando algum candidato do PSOL. O Boulos, não sei se o Boulos vai animar. Eu acho que o Boulos está a tendência agora de ficar como deputado aí por um bom tempo, a não ser que o cenário mude bastante para alguma vez ele tentar talvez aí o Senado, por exemplo, já que o Boulos agora está no poder, se ele vai para uma eleição e perde, ainda mais ele está começando, não pegaria bem. Então acho que o PT vai terceirizar a derrota lá em São Paulo. E o Tarcísio, eu acho que ele só não vence se não quiser, e eu falo isso com uma preocupação. É um privatista, é um liberal, não me agrada a postura do Tarcísio aqui na questão econômica e também em outras áreas, mas lamentavelmente a esquerda vem se perdendo aí há algum tempo em várias pautas que não atraem, não agradam o povo, e a direita vem sabendo surfar nessa questão toda. Então é lamentável, mas tudo indica que o Tarcísio só não vence se não quiser. Ou, claro, em política pode acontecer alguma coisa, mas tudo se encaminha para a reeleição do Tarcísio, caso ele não queira disputar a presidência. Eu acho que para ele na presidência seria mais difícil. Num terceiro cenário, aí testaram o Alckmin no lugar do Márcio França. E o Tarcísio então cai um pouquinho, mas nada demais, fica com 52. Em segundo, o Alckmin com 19. Érica Hilton em terceiro com 10, Paulo Serra com 7. Eu acho que o Alckmin até seria mais competitivo contra o Tarcísio. Tem alguns institutos que mostram os dois mais próximos. E esse aqui está mostrando o Tarcísio muito à frente. Aí cada um é livre para acreditar ou não.
Mas eu acho que o Alckmin seria bem mais competitivo, né, quando a coisa realmente começasse. Porém, ainda assim, eu acho que o Tarcísio, né, sai com uma grande vantagem aqui em relação a qualquer candidato. Agora, para o Senado, aí a disputa está mais em aberto e tem muita indefinição. Então, testaram vários nomes aqui, mas olha, eu arriscaria dizer que nem metade desses nomes colocados de fato vão disputar. Quem lidera é o Eduardo, esse tudo indica vai ser candidato ao Senado mesmo, com 18%. O Boulos tem as dúvidas. Eu acho que o Boulos, como eu disse, ele vai avaliar as chances dele continuar com o mandato. Se ele perceber que para o Senado seria um risco muito grande, ele recua e continua deputado em que ele seria eleito tranquilamente. Mas o Boulos vem em segundo com 13, o Haddad, ministro da Fazenda, com 12, Marta Suplicy, que também é do PT, com 10, Capitão Derrite, secretário de Segurança Pública do Tarcísio, com 10, Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, alvo aí da Polícia Federal, agora réu ali numa ação, complicada a vida dele aqui, mas aparece com 9, Ricardo Salles do Novo com 6, Rodrigo Garcia, ex-governador, que era visto Dória, aparece com 5, Paulo Serra 4, Renata Abreu, que é presidente do Podemos, 3%, o Raí, ex-jogador, 3%, Giordano, que é o atual senador, era suplente do Major Olímpio e assumiu quando o Major faleceu de Covid e aparece com 1%. Nem testaram, por exemplo, a Mara Gabrilli, que é senadora, será que ela vai tentar um novo mandato ou não? A situação para ela também não está fácil, em São Paulo nem colocaram o nome aqui. Branco, nulo, 4%, não souberam 2%. Então, pessoal, aqui é muita indefinição, não dá nem para fazer uma reflexão em relação aos nomes colocados, mas eu acho que o Eduardo Bolsonaro vai tentar, resta saber quem vai ser o nome ou os nomes a serem apoiados pelo presidente Lula por lá, que colocaram 4, Boulos, Haddad, Marta e... não, só 3, né? Talvez o Raí tá no PSB, é um partido da base, mas vamos aguardar e ver desdobramentos aí em São Paulo. Vamos falar aqui agora em relação ao ex-presidente Michel Temer. Ele saiu em defesa aí do ministro Moraes, que o próprio Temer indicou à corte lá em 2016. Lembrando que o Moraes, é bom sempre lembrar, eu sempre recomendo muita cautela na militância política para sair defendendo o juiz. A gente viu o que deu com o Moro, você está comparando de jeito nenhum. Eu acho que uma figura como o Moro vai demorar 200 anos para aparecer outra pior do que essa. Então, não estou de forma alguma equiparando aqui os dois. Só estou dizendo que a idolatria a juiz faz mal. O Moraes, se vocês pesquisarem a página do PT, o PT, como partido, chamava o Moraes de fascista, de não sei o quê, mas acabava com o Moraes. De repente, ou o Moraes virou amigo, virou aliado, virou isso, aquilo. Muito cuidado, muita calma. Quem indicou o Moraes foi o Michel Temer, o chamado de golpista, na época do impeachment. Antes dele ser ministro do STF, ele era secretário do Alckmin, que na ocasião era inimigo mortal do PT. Aí, de repente, o Alckmin virou amigo, o Michel Temer, né, continuou golpista, mas o Moraes, ele virou quase assim, tem fã-clube dele, né, na dita esquerda, né, no dito campo progressista. Então, realmente uma situação complicada, muito cuidado, muita calma nessa hora. E o Temer saiu em defesa e disse o seguinte, em relação aos condenados do 8 de janeiro. Daqueles do 8 de janeiro, ele já liberou muita gente. Então ele fez uma coisa adequada no momento que deveria fazer, não é? Para garantir as eleições e está fazendo agora com vistas à pacificação do país. Aquelas penas de 14, 15, 17 anos devem ser reduzidas. Isso está começando a acontecer e há instrumentos jurídicos para isso. Temer ainda disse isso numa entrevista que aconteceu aí, que o magistrado não é radical e agiu com coragem para garantir as eleições em 22. E disse, tanto não é radical, e eu vou dar exemplos concretos, que ao longo do tempo você percebe que ele começou a libertar pessoas. Você viu que o Fernando Collor foi para casa, Roberto Jefferson também. E de fato isso aconteceu. Goste ou não do Temer, ele está só constatando algumas, né, digamos assim, mudanças de postura em relação ao do Temer, do Moraes em relação alguns bolsonaristas. E diz que o Brasil deve muito a ele, porque não há dúvida de que ele teve uma coragem jurídica e até pessoal lá no TSE para garantir as eleições. Isso aqui também de fato aconteceu, então é uma questão de gostar do Temer ou não gostar. Mas aqui ele fez uma avaliação e eu não duvido que o Temer pessoalmente esteja articulando nos bastidores. Pensa no cidadão influente
e que não estando mais no poder, mas continua mexendo os seus pauzinhos, articulando aqui e ali. Ele até disse nessa entrevista sobre 2026 que ele não quer ser candidato. Oh, que alívio, né? E, e que, quem sabe, vai ter candidatos unificados no campo da direita. E o Bolsonaro tá meio triste com o Temer, porque o Temer tem articulado junto aos governadores presidenciáveis, digamos assim. Então, algum nome único para sair mais forte. E esse nome não seria da família Bolsonaro. Então, tem muita treta acontecendo na direita. E como eu brinco aqui, né? Nessa briga, a gente torce pela briga. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.